Cuide de sua limpeza interior. Purifique seus atos e pensamentos. Vivencie os meus ensinamentos e estará no caminho da verdade que liberta. Começamos nossa aula com mais uma lição do Mestre no relato de Mateus. Os fariseus e os saduceus vieram até ele e pediram-lhe, para pô-lo à prova, que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus lhes respondeu: Ao entardecer dizeis: vai fazer bom tempo, porque o céu está avermelhado. E de manhã: hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. O aspecto do céu sabeis interpretar, mas os sinais dos tempos, não sois capazes. Geração má e adúltera. Reclama um sinal. E de sinal, não lhe será dado, senão o sinal de Jonas. Vimos que os fariseus e os saduceus pedem um sinal vindo do céu. Mas Jesus, conhecendo a dureza de seus corações e a malícia de suas intenções, ressalta-lhes a cegueira, dizendo que eles podiam ver os sinais meteorológicos ou prever as condições atmosféricas. Porque isso só depende da visão dos olhos materiais. Porém, eles não seriam capazes de ver e entender os sinais dos tempos, porque isto depende da percepção do Espírito. A expressão sinal do céu era muito utilizada entre os hebreus. Sabemos que as narrativas do Antigo Testamento são recheadas de descrições de fatos e feitos maravilhosos, extraordinários, considerados miraculosos. Podemos afirmar que para acreditarem em algo, era preciso que houvessem esses sinais. A expressão sinais dos tempos, em sentido restrito, é usada para designar os sinais que poderiam ser percebidos quando da chegada do Messias. São os sinais do início da era messiânica, profetizada por Isaías. Jesus também refere-se a esses sinais, indicando sua condição messiânica, em outras passagens de Mateus e de Lucas. Neste ponto, podemos indagar. Ora, se os sinais indicados por Jesus eram tão evidentes, e se correspondiam, exatamente, às profecias de Isaías, como os doutores da lei não podiam ver? A resposta categórica é que todo espírito só vê aquilo que quer ver. É que todas as más paixões entorpecem a alma, a tornam cega para as maiores verdades. Fecham os olhos para não ver. E tapam os ouvidos para não ouvir. Os fariseus e saduceus não estavam realmente dispostos a compreender. Por isso, Jesus diz que nenhum outro sinal lhes seria dado, a não ser o sinal de Jonas. A todas as pessoas de boa fé, humildes e desejosas de compreender, podemos lembrar as palavras de Jesus a Tomé. Jesus lhe disse: porque viste, creste. Felizes os que não viram e creram. Analisemos agora o alerta que Jesus faz aos discípulos com relação aos fariseus e saduceus, segundo Mateus. Ao passarem para a outra margem do lago, os discípulos esqueceram-se de levar pães. Como Jesus lhes dissesse: cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Puseram-se a refletir entre si. Ele disse isso porque não trouxemos pães. Jesus, percebendo, disse: homens fracos na fé, por que refletis entre vós por não terdes pães? Ainda não entendeis, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães para 4.000 homens e de quantos cestos recolhestes? Como não entendeis que eu não falava de pães quando vos disse: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam que não dissera acautelai-vos do fermento do pão, mas sim do ensinamento dos fariseus e dos saduceus. Percebemos aqui que os discípulos, inicialmente, acreditaram que o Mestre estava se referindo ao alimento material. Após novo esclarecimento, entenderam o uso figurado do termo fermento. Em sentido literal, o fermento é a substância que provoca a fermentação, fazendo a massa crescer e se avolumar. Em sentido figurado, fermento seria toda ação capaz de desencadear um processo de crescimento, expansão e propagação de ideias, doutrinas ou sistemas quaisquer. Logo, essa figura pode indicar um processo positivo, de crescimento e propagação do bem.
ou um processo negativo, de crescimento e propagação do mal. Ressaltemos este ponto. A cautela é pelo fermento dos fariseus, que, reconhecidamente, agiam de má fé, de modo hipócrita e com propósitos obscuros. Portanto, a má fé, a hipocrisia e a intenção maldosa, são chagas que podem, como o fermento, se expandir e influenciar muitas mentes. Precisamos estar muito atentos a esse fermento dos fariseus, ainda presente em nossos dias. A autoridade de Jesus também era questionada pelos sacerdotes e doutores da lei. Como vemos nesse relato de Mateus. Vindo ele ao templo, estava a ensinar quando os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram e perguntaram-lhe: com que autoridade fazes essas coisas? E quem te concedeu essa autoridade? Jesus respondeu: também eu vos proporei uma só questão. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Eles, porém, arrazoavam entre si, dizendo: se respondermos do céu, ele nos dirá: por que então não crestes nele? Se respondermos dos homens, temos medo da multidão, pois todos consideram João como profeta. Diante disso, responderam a Jesus: não sabemos. Ao que ele também respondeu: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Nos chefes dos sacerdotes e nos anciãos do povo, há uma deliberada e visível intenção de confrontar, constranger e denegrir. É uma ação premeditada e ardilosa. As perguntas têm o tom de confronto, de afronta, de injúria. E a que autoridade eles se referiam? Os hebreus atribuíam a Moisés e aos demais profetas uma autoridade que seria concedida diretamente por Deus. Não podiam reconhecer Jesus como profeta ou como um Messias. Questionavam assim a sua autoridade de falar nas sinagogas, de falar em nome de Deus, de expulsar os espíritos maus, de curar os doentes. Jesus não caiu na provocação e lhes fez uma só pergunta que eles não poderiam responder. O mestre também nada lhes ensinou, pois eles não desejavam ouvi-lo, mas apenas tentavam tirar-lhe a autoridade. A autoridade superior de Jesus ficou devidamente evidenciada em todas as situações, durante a sua sublime missão aqui na Terra. O Divino Mestre foi o único puro Espírito que habitou entre nós. Sua inquestionável autoridade provinha diretamente de Deus. Relembrando a frase de Jesus: felizes os que não viram e creram, reflitam e respondam. Será que nós sempre acreditamos sem ver, ou, às vezes, também desejamos sinais? O Sermão dos Ais foi proferido em um momento em que Jesus, uma vez mais, alertava o povo e seus discípulos sobre a conduta dos escribas e fariseus. Como já sabemos, eles tinham um discurso que exaltava a observância da lei e os profetas, mas que eles próprios não praticavam. A aparente devoção rigorosa dos fariseus escondia costumes dissolutos, muito orgulho, e sobretudo excessivo desejo de dominação. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque bloqueais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós mesmos não entrais, nem deixais entrar os que o querem. Como nos ensina a doutrina espírita, reino dos céus não é um lugar definido, mas um estado de consciência de harmonia e plenitude. Para atingir esse estado é necessária a prática constante dos preceitos contidos na lei divina. É fato que os escribas e fariseus não praticavam, não vivenciavam esses preceitos. Ensinavam a lei ao povo, em sua maioria formado por pessoas ignorantes. E acabavam, pelos maus exemplos, induzindo os homens ao erro. Acabavam os afastando do reino de Deus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. Mas, quando conseguis conquistá-lo, vós o tornais 2 vezes mais digno da hiena do que vós. Os fariseus e os escribas se empenhavam em fazer prosélitos, ou seja, fazer novos adeptos de sua religião.
Entretanto, quando conseguiam converter alguém, em vez de direcioná-lo à prática da religião, em sua essência, os incentivavam às práticas exteriores. Tão grave era este desvio, que o mestre dizia que o novo convertido acabava por se tomar digno da Geena. Este termo Geena, cabe lembrar, tinha o significado de inferno. Salientamos, porém, que, conforme esclarece a doutrina espírita, tal lugar, de condenação ao fogo eterno, não existe. O real significado é que os fariseus e os escribas, com suas práticas, atrasavam o aperfeiçoamento espiritual dos convertidos. Ai de vós, condutores cegos, que dizeis: se alguém jurar pelo santuário, seu juramento não o obriga. Mas se jurar pelo ouro do santuário, seu juramento o obriga. Insensatos e cegos! Que é maior o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Dizeis mais: se alguém jurar pelo altar, não é nada. Mas se jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado. Cegos! Que é maior a oferta ou o altar que santifica a oferta? Pois aquele que jura pelo altar, jura por ele e por tudo que nele está. E aquele que jura pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E, por fim, aquele que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. As oferendas ao templo era parte dos costumes religiosos da época. Jesus chama a atenção para o que é mais importante. Essa prática deveria vir de um sentimento íntimo e sincero de devoção a Deus. E não, como muitos a faziam, de forma mecânica, ritualística. Vazia, sem sentimentos de adoração a Deus. Isso mostra que ofertavam por obrigação, apenas para manter as aparências. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Mas omites as coisas mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Importava praticar estas coisas, mas sem omitir aquelas. Condutores cegos! Que coais o mosquito e engolis o camelo. Jesus respeitava as práticas religiosas dos judeus. Porém, mais uma vez ele destaca que eles se preocupavam mais com os pequenos gestos e obrigações rituais. E se omitiam quantos aos valores essenciais das leis de Deus, que levam ao conhecimento da verdade que liberta. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que limpais o exterior do copo e do prato. Mas por dentro estáis cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Jesus indica que devemos cuidar da limpeza interior, eliminando nossas imperfeições morais. Precisamos purificar os pensamentos e harmonizar nossas emoções, transformando nosso comportamento moral e atingindo um nível espiritual mais elevado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós. Por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Jesus, neste outro trecho, uma vez mais evidencia que o que importa não é a aparência de virtude, mas, sim, o ato de ser virtuoso. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que edificais os túmulos dos profetas e enfeitais os sepulcros dos justos e dizeis: se estivéssemos vivos nos dias dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices deles no derramar o sangue dos profetas. Com isso testificais, contra vós, que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida dos vossos pais. Deus, por sua misericórdia, sempre enviou, a todas as partes do mundo, missionários encarregados de trazer os preceitos divinos. Os hebreus, desse modo, também tiveram seus profetas. Ocorre, no entanto, que nem sempre eles foram ouvidos. Várias vezes, foram rejeitados e sacrificados. Tanto que conspiraram contra o Mestre Maior. Não reconheceram sua divina missão e o sacrificaram.
Porque muitos homens ainda têm dificuldade de se libertar das práticas religiosas exteriores,